Oi, gente, tudo bem? Eu fiz uma edição de como foi a reforma da cozinha da minha mãe, desde o início até hoje como tá. Acredito que muitos de vocês não assistiram os primeiros vídeos, então tá aí. O início de um sonho, a reforma na cozinha da minha mãe. Já tinha ali na volta da casa um chão, né? Então a gente só aumentou um pouco mais. Mas de tudo foi aí cavando os buracos para fazer as sapatas da fundação. A parte da obra eu fui totalmente ajudante. O meu irmão que tava, né, que era o cabeça da obra, que sabia o que tinha que fazer, e mandava eu ir fazendo as coisas e eu ia fazendo. A gente encheu os buracos de concreto com a ponta de ferro para cima e depois fez a viga aí para fazer a cinta. Depois que o concreto secou, eu vim tirando as madeiras da caixaria. Para fazer o chão, a gente vai fazer a laje. Então, para poder encaixar a laje nesse lado do chão aí, a gente fez uns buracos, uns encaixes. Melhor do que fazer uma cinta toda de novo e ter que gastar mais material. Então, a gente só fez os encaixes aí nesse chão que já tem pronto. Assistindo esses vídeos, eu lembro o trabalho que foi. Eu acho que a gente ficou uns 2 dias nessa função aí. A gente podia ter aterrado? Podia. Só que o aterro, ele dá mais umidade para dentro de casa. Então, a gente preferiu fazer a laje para ter esse buraco, esse oco embaixo da casa, para não subir a umidade. Esse chão que já tem pronto aí, ele também é laje, então ele também tá acima, assim, da terra. O terreno da minha mãe, ele é totalmente íngreme, né? Ele não é reto. Então, toda a casa da minha mãe é aérea. Acho que só a laje da frente ali que a gente fez direto no chão do barro. Essa parte da frente aí, ó. Só essa parte ela é direto no chão, mas a parte de dentro da casa, ela é toda na laje. De dentro, que eu digo, é a parte de alvenaria, né? A cozinha e o banheiro. Porque da sala e os quartos é tudo madeira, que também é aéreo. Vocês repararam o tanto de massa que eu tô virando. Esse é o concreto para fazer a laje. Ali, só numa virada, eu coloquei um pacote de cimento inteiro. Então, eu acho que essa foi uma das vezes que a gente mais virou massa nessa reforma. Alguns dias depois de terminar de encher a laje, o cimento já estava seco. Eu fui lá tirar as caixarias, né? Que ainda tinha madeira para tirar as caixas. Pra gente poder começar fazendo a parede, gente. Quando começou a subir a parede, nossa, que felicidade. Porque o negócio estava acontecendo mesmo. Agora, gente, quero explicar para vocês. Esse meu irmão, ele começou a obra comigo. Ele que deu o início de toda a obra. Mas ele teve uns problemas pessoais, por motivos pessoais dele. Ele teve que parar a obra. Eu viajei para Bolívia, fiquei lá quase 1 ano, 10 meses e pouco. E nesse tempo que eu fiquei na Bolívia, meu outro irmão assumiu a obra. Quando eu cheguei no Brasil, já estava tudo assim. As paredes rebocadas, uma boa parte, e o telhado. Eu comecei a achar muito estranho a forma que o meu irmão estava fazendo o telhado. Ele estava meio perdido. E aí eu resolvi assumir a obra. Comecei tentando consertar o que ele fez. Conforme eu ia desmontando, eu fui vendo como foi feito. Só pensava, sem condições, o que eu vou fazer aqui? Com a ajuda da minha sobrinha, fui desmanchando, tirando todas as telhas primeiro. E aí eu ainda achava que eu podia só consertar o que ele fez. Mas na verdade não. Tava tudo errado e o negócio era refazer tudo de novo. O Dilcinho, que é meu mestre de obra, pra quem não sabe, gente, por favor, assistam meus vídeos pra vocês saberem de quem eu tô falando, quem é quem. O Dilcinho, vocês sempre me perguntam, ele é meu ex-padrasto. É isso que eu chamo ele, porque ele teve um caso rápido com a minha mãe, mas ele vive aqui junto com a gente tem um terreno bem grande aqui, ele tem a parte dele do terreno e a casa dele. Enfim, gente, ele entende das coisas e ele vem me ajudar. Sim, disse que a gente tinha que desmanchar e refazer, mas dessa vez não trazer o telhado todo junto com o telhado da casa, que foi o que o meu irmão fez. Então eu desmanchei um pedaço do telhado da casa, peguei na parede, essa parte da parede aí, ó. A gente teve que fazer uma muretinha. Fiz uma muretinha para trazer o telhado mais alto, porque essa parte do puxadinho que a gente fez tem que ser o telhado separado do telhado da casa, porque a casa ela tem um telhado de 4 águas e o puxadinho ele é mais... Gente, foi uma confusão até a gente descobrir isso. Nessa parte aí, a gente ainda achava que precisava ter um foco de luz. Então, por isso eu coloquei esse tijolinho à vista. Mas depois de fazer todo o telhado e ver os pedaços que ficaram de abertura pra gente colocar vidro, a gente viu que foi meio que desnecessário e isso vai atrapalhar um pouco depois no reboco. Mas, enfim, gente, isso é mais pra frente. O importante é que essa muretinha deu super certo e foi isso que resolveu o nosso problema com o telhado. No final, ficou bonitinho essa parte dos tijolos de vidro. Só que, gente, depois, por dentro, vai dar um trabalhinho de fazer esse reboco que a gente ainda tá pensando em como chegar lá. A gente não chegou lá ainda. Terminei de tirar todos os caibros ali, gente. Tirei tudo, ficou 0. Aí a gente só foi refazendo depois o que precisava fazer. Essa parte precisava fazer essa caixaria, que eu fiz bem mal, para encher, fazer o concreto, né, finalizar aquela parte da parede ali, para a gente continuar fazendo toda a estrutura da parede e vir com os caibros. A gente aumentou essa parte ali de cima com os tijolinhos de vidro. Na parte de baixo a gente resolveu colocar também
mais um aumento de um bloco. Então, mais isso também. Estica a linha ali, bota tudo no nível e dá-lhe senta bloco. Nesse momento aí, até esse momento aí, o meu irmão, que tinha feito o telhado, ele ficou meio que brabo comigo porque eu desmanchei tudo. Por isso, nessa parte, ele não ajudou em nada. Mas a minha sobrinha tava aí pra me ajudar e depois também chegou meu sobrinho e a namorada dele. Então, a gente fez uma equipe super eficiente, uma equipe super eficiente. A gente conseguiu colocar todos os caibros direitinho no lugar. Chegando nessa parte, orgulho desse trabalho, de verdade. Aqui eu tô mostrando rápido pra vocês, mas tem os vídeos mais completos, gente, pra quem não assistiu, vale a pena assistir todo o vídeo completo de toda a reforma completa, passo a passo de tudo que a gente fez. Pra cobrir foi metade e metade. A gente cobriu primeiro uma parte pra depois cobrir a outra. E tá meu sobrinho Lau e o Dilcinho, eles estão fazendo o forro. Gente, o forrinho, ele veio por cima dos caibros. A gente não fez o forro por baixo como tinha feito o meu irmão. Na cozinha da minha mãe, o forro já é assim, por cima do caibro. Então, a gente fez acompanhando. Depois o forro veio as ripas e aí a gente foi telhando. Muito satisfatório quando chegou nessa parte. E mais satisfatório ainda foi ter essa equipe para me ajudar, porque sem essa equipe eu acho que eu estaria até hoje na função desse telhado. Depois desse lado finalizado, partiu fazer o outro lado. Para fazer o outro lado, a gente tinha que subir também umas paredes de bloco ali. A gente começou fazendo essa paredinha aqui de uma linha de bloco desse lado, para depois ir pro outro lado. É um pouco mais complicada, porque primeiro a gente queria bater o nível de ponta a ponta, e depois a gente percebeu que não era o nível de ponta a ponta, porque uma parede ela é mais recuada. O caibro, ele pararia antes, e aí não tinha como a gente fazer uma altura igual a do outro lado lá, igual a outra ponta. Gente, isso aí foi bom que a gente viu no meio do caminho, que a gente não precisou desfazer nada. Obra de amador é isso, de repente alguém olha e diz, isso não vai dar certo. Não é assim. E aí a gente tem que recapitular tudo para poder fazer como tem que ser. Depois de acertar as paredes direitinho, hora de colocar os caibros no lugar. Não assistiu, vale a pena assistir os vídeos mais completos do passo a passo, porque esse vídeo ele tá muito corrido e aí vocês não conseguem ver, né, o trabalho que a gente teve para fazer. Até chegar aí foram dias de trabalho, então tem bastante conteúdo. Esse vídeo é mais um resumão do que a gente fez desde o início até hoje como tá. Vocês me vê pendurada ali e me perguntam, por que não pagou alguém, um pedreiro? Gente, não tem dinheiro para pagar ninguém. Um pedreiro, você sabe quanto é um pedreiro? E um pedreiro, é muito difícil encontrar um pedreiro aqui na nossa cidade, porque eles trabalham tudo de empreitado. Aí tu paga o pedreiro ainda quer trazer o ajudante, aí tu paga o ajudante, aí pensa, é uma função, né? Aqui pelo menos o pedreiro, o ajudante, ninguém cobra nada, a gente só cobra uma comidinha. Minha mãe faz um ranguinho pra gente e tá tudo certo. Família unida jamais será vencida. Mesmo que a obra começou com um fazendo, depois o outro e agora já é outra equipe fazendo, mas é tudo família igual. Todo mundo trabalhando por um único propósito. A reforma da cozinha pode não ter dinheiro para pagar pedreiro, mas a gente tem muita força de vontade e coragem para ser o pedreiro. Cada etapa concluída desse telhado era uma satisfação maior ainda. A gente trabalhou direto todos os dias, meu sobrinho vinha aí com a namorada dele ajudar. Todo mundo empenhado em ver esse telhado pronto de uma vez. Esse jeito que a gente colocou o forro por cima dos caibros é muito mais vantajoso, porque se vocês repararem, a gente usou pedacinhos, que a emenda ela fica escondida embaixo do caibro. Uma maioria do forro a gente reutilizou, então para nós foi muito melhor fazer desse jeito. Se fosse por baixo, a gente não ia reaproveitar os pedaços pequenos, a gente ia ter que comprar mais forro. Por baixo, ele precisa ser todos do mesmo tamanho e ter os encaixes, né? Ele vai, assim, fazendo os encaixes, então não tinha como a gente reutilizar as partes pequenas que a gente reutilizou por cima. Ali na pontinha, a gente trouxe todas as telhas. Quando chegou ali, a gente percebeu que não dava o encaixe. A gente teve que trazer tudo de novo e tirar os espaços para poder fazer o encaixe. E a gente fez isso 2 vezes. Primeira vez a gente fez a medida com essa telha que a gente cortou e, na verdade, a gente tinha que comprar o acabamento desse ladinho. E quando a gente comprou a telha do acabamento, a gente percebeu de mais espaço. E aí a gente foi lá de novo e refez tudo de novo. Agora sim, tudo certinho. E a gente colocou a tábua do acabamento ali para poder colocar as telhas. E para colocar essas telhas da ponta é com cimento. A ponta lá deu certo, agora fazer o acabamento da ponta de cima. A gente foi cortando ali meia telha e colocando uma por uma com cimento também. Fizemos todos os acabamentos das bordas e depois a gente veio colocando as comieiras. Isso que eu disse para vocês, que a cada etapa que a gente termina, cada etapa concluída, é uma satisfação maior ainda. Quando a gente chegou na comieira, eu nem acreditava que ali era o fim do telhado. Eu ia poder ir para dentro de casa, porque o que eu mais queria era ir para dentro de casa, já mudar a cozinha da minha mãe de lugar.
Parece que foi tudo muito rápido, mas não, foram dias até chegar aí. E olha isso, gente, perfeito. No telhado, a gente foi pra dentro de casa fazer os buracos pra colocar os canos, fazer o encanamento. Esse espaço vai ficar a pia da cozinha, então a gente fez o buraco pra entrar a torneira da pia da cozinha. O fogão a lenha da minha mãe, gente, antes ele tinha a chaminé saindo por cima, agora a gente fez a chaminé saindo por trás, que é bem melhor. Essa reforma foi feita só por causa da saída de fumaça desse fogão. Eu dei uma cavadinha ali na parede pra gente poder colocar esses canos por dentro da parede, pra depois vir o reboco por cima do cano. Desliguei a água e cortei todo o encanamento que tinha antes pra refazer todo o caminho de novo. Consegui reutilizar alguns pedaços de canos que tinha. E deu certo, fiz aí o encanamento também pra fazer a área de serviço, que vai ter lá o tanque e a máquina de lavar. E, gente, maravilha, consegui colocar a cozinha da minha mãe no lugar, uma lixadinha no fogão, porque a cozinha já está instalada e a gente já pode usar o fogão a lenha. Aí, gente, depois do meu irmão ter ficado bravo comigo porque eu desmanchei todo o telhado que ele fez, a gente voltou a se falar, né? Reinou, e aí ele veio ajudar terminando o reboco, porque tem muito reboco pra fazer e eu não sei fazer essa parte. A princípio, a obra tinha essas duas portas, mas a gente achou bem desnecessário ter duas portas, então a gente resolveu fazer um lado de janela e o outro lado de porta. Outra parede que precisava de reboco, e o meu irmão veio fazer, e o Dilcim veio aí dar uma ajudada para encher a parede. Enquanto isso, eu ficava trazendo os baldes de cimento ali para ele ir fazendo o reboco. Essa reforma é pura satisfação. Depois de ver essas paredes rebocadas, gente, eu fiquei numa empolgação de querer ver isso pronto de uma vez. Resolvi eu mesma meter a mão e fazer o que precisava ser feito, que era essa paredinha aí para dividir a área de serviço da cozinha. Fiz a parede e já deixei ela toda chapiscada para depois só rebocar. Essa parte do esquadro da janela aí, meu irmão fez uma boa parte e eu fiz alguma coisa também. Quando ele viu o que eu fiz, ele disse que ficou bem mal feito, mas eu já sabia que estava mal feito. Depois com janela, pintura e revestimento não vai aparecer. A pia que a gente vai usar não é a mesma de antes, ela é um pouco maior, então eu fiz ali os muretinha para fazer o apoio da pia. Depois isso vai ser rebocado, revestido também. E os móveis, gente, é depois de tudo acabadinho, né? Depois do piso, depois da cerâmica na parede e tudo direitinho, porque aí embaixo da pia eu também vou montar um móvel. Por isso eu tô fazendo essa base assim de tijolo pra ficar mais firme e eu poder depois montar alguma coisa embaixo da pia. Gente, isso saiu bem de amador mesmo, porque eu fui usando assim o prumo e o nível, eu fui usando, juro pra vocês que eu fui usando, mas ainda assim saiu torto. Só que eu digo que tudo a gente tira no reboco, depois ainda tem o reboco, o revestimento com a cerâmica, que ele também vai ser revestido com a cerâmica, então depois a gente resolve isso. Chegando no final, assim que tá hoje a cozinha da minha mãe, dia mais perto do fim. Só que não, gente, tem muita coisa pra fazer. Era isso. Beijo, tchau e até o próximo vídeo.